Vamos dar continuidade, então, matemática, unidade 4. Páginas 108 e 109. Observando, então, aqui a abertura da unidade, nós temos aqui, ó, um texto. Podemos dizer que esse texto aqui, ó, ele está usando a língua portuguesa e matemática. Então, temos aqui, eu preciso da língua portuguesa para quê? Para eu aprender, para eu saber ler e entender e compreender o que está escrito aqui. E da matemática, para quê? Para eu poder entender, ler os números, saber quais são os números, né? Saber interpretar um gráfico, saber fazer uma conta. Então, português e matemática, eles estão sempre juntos, tá? Olha lá na página 110 e 111. Língua portuguesa e matemática. Observe a página da internet a seguir. A história dos Jogos Paralímpicos, né? Para quem não sabe, os Jogos Paralímpicos participam pessoas que têm algum tipo de deficiência. Os olímpicos, Jogos Olímpicos, não, né? São pessoas que não têm deficiência nenhuma, mas os paralímpicos são uma competição de pessoas com deficiência, tá? E sempre acontece juntas, no mesmo ano das Olimpíadas, certo? Vamos ver essa informação aqui, ó. Em 1948, Lúdio organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. O evento foi realizado em Stoke Mandeville, na Inglaterra. A Pro não sabe falar muito inglês, tá? Então, eu enrolo aqui. 4 anos mais tarde, competidores da Holanda uniram-se aos Jogos e assim nasceu um movimento internacional, atualmente denominado de Movimento Paralímpico. Este fez com que os Jogos para atletas com deficiência fossem organizados pela primeira vez em Roma, em 1930. Hoje, os Jogos Paralímpicos são um evento de esporte de alto rendimento. Por este motivo, os Jogos enfatizam... Eu fui ver se estava gravando. Os Jogos enfatizam mais as conquistas do que as eficiências dos participantes. O movimento tem crescido de maneira significativa desde o seu início. 400 atletas participaram dos Jogos Paralímpicos de verão de Roma, em 1930. Então, aqui, ó, em Roma, nesse ano de 1960, né, 400 atletas participaram. E no Rio, do ano de 2016, olha só, mais de 4.000 atletas de 176 países diferentes. Olha só, então, em 1960, 400 atletas participaram, né, desses Jogos Paralímpicos. E 2016, olha, mais de 4.000, olha a diferença, 10 vezes mais, né? Aproximadamente 10 vezes mais do que 1960. Os Jogos Paralímpicos têm sido sempre realizados no mesmo ano dos Jogos Olímpicos, como eu tinha falado. Desde os Jogos de Seul, em 1988, também tem sido sediado no mesmo local. É uma informação, ó, do Comitê Paralímpico Brasileiro, uma informação retirada lá em 2019, o ano passado, 27. Exercício 1. Seria possível compreender esse texto que a Pro acabou de ler e vocês acompanharem sem saber língua portuguesa? Se eu não soubesse língua portuguesa, será que eu conseguiria ler esse texto? Por quê? Olha lá. Não. Precisamos aprender a ler e a entender o que a gente lê. Se não tivesse língua portuguesa, eu não ia aprender a ler, né? Vocês lá no infantil, vocês aprenderam o que era vogal, consoante, depois juntar a consoante com a vogal formava uma sílaba, depois da sílaba vocês formavam a palavra, da palavra vocês formavam frases, das frases, textos, né? Opa! 2. Seria possível compreender esse texto, compreender é o mesmo que entender esse texto sem saber matemática?
Por quê? Será que se eu não soubesse matemática eu conseguiria entender? Será que eu conseguiria ter uma noção aí de números, saber ler esses números, falar esses números, né? Calcular lá de Roma de 400 para 4.000 hoje, será que eu conseguiria fazer isso? Não, né? Precisamos saber compreender as informações numéricas e quantidade de atletas e países. Então, eu preciso, sim, da língua portuguesa e também saber matemática para entender o que está escrito, que elas sempre andam juntas. Exercício 3. Que atletas podem praticar os Jogos Paralímpicos? Será que qualquer pessoa pode praticar? Será que eu que não tenho deficiência nenhuma, eu posso praticar os Jogos Paralímpicos? Não, só os paralímpicos, só quem tem alguma deficiência. Se eu sou uma competidora e quero participar de uma competição assim, aí eu vou me inscrever nos Jogos Olímpicos. Agora, se eu tiver alguma deficiência, aí sim, eu posso ir nos paralímpicos. Olha lá, atletas com algum tipo de deficiência. 4. Em que ano foram realizados os primeiros Jogos Paralímpicos de Verão em Roma? Em que ano? Assim, hein? 1960. 5. Qual a quantidade de atletas participantes em 1960 e em 2016? Olha lá no fim que nós falamos, né? Olha lá, 1960, 400 atletas. 2016, mais de 4.000 atletas. Exercício 6. A quantidade de atletas de 2016 é pelo menos quantas vezes maior que a quantidade de 1960? Mais ou menos quantas vezes maior? 10 vezes maior. Se você fizer lá 10 vezes o número 400, aí dá 4.000. Olha lá, 10 vezes. Página 112. Nós vamos conhecer aqui 5 atletas paralímpicos brasileiros. São os mais conhecidos, ó. Da natação, nós temos 3. O Daniel Dias, o André Brasil e Clodoaldo Silva. Eles praticam a natação. Agora, quem pratica aqui o atletismo, nós temos a Adria, que ela é uma deficiente visual, e se você ver, ela tem uma cordinha aqui ligada ao treinador dela. Por que isso, Pro? Porque se ela não enxerga, como que ela vai correr, saber o caminho que ela tem que percorrer? Como que ela sabe o percurso que ela tem que fazer aqui? Ela não vai saber, porque ela não vai enxergar. Então, ela precisa que o treinador corra junto dela, para ela poder saber, tá? Então, por isso que ela tem essa cordinha aqui ligando os dois. Porque aí ele vai correndo ao lado dela para indicar qual é o caminho que ela tem que seguir, certo? E nós temos também aqui, ó, um outro atletismo, que é o Luiz Cláudio, né, que é um cadeirante. Então, são os 5 atletas brasileiros que conquistaram mais medalhas aqui do Brasil, nos Jogos Paralímpicos. Olha lá, o André Dias, ele conquistou 14 medalhas de ouro, 7 de prata, 3 de bronze. No total, ele tem 24 medalhas. O André Dias, 7 de ouro, 5 de prata e 2 de bronze. O Clodoaldo, 6 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze. A Adria, 4 de ouro, 8 de pratas e 1 de bronze. E o Luiz Cláudio, 6 de ouro, 3 de prata e nenhuma de bronze. Então, isso aqui é verídico. O que é verídico? É verdadeiro, tá? São realmente a quantidade de medalhas que esses atletas aqui, eles conquistaram, tá? Qual atleta paralímpico brasileiro recebeu mais medalhas até 2016 em ouro, prata e bronze? Qual desses aqui recebeu, né, mais medalhas no total? É só você olhar o total aqui, ó. Qual recebeu mais? Quem, ó? O André? Opa, aparece todo mundo. O André Dias. Qual esporte ele pratica? Volta lá atrás, ó. O André Dias, ele pratica o quê, ó? Natação.
8. Qual é o total de medalhas de ouro recebida pelos 2 participantes de atletismo? Quais são os atletismos? Ó, atletismo tá aqui, ó. É a Adria e o Luiz Cláudio. Então, você vem aqui, ó. Adria e Luiz. Você vai somar o ouro, ó. Ouro, medalhas de ouro, você vai vir aqui somar. 4 mais 6, ou 6 mais 4, dá quanto? Dá a quantidade de medalhas que os dois juntos conquistaram, de ouro. 9. Qual é o total de medalhas de ouro que esses 5 atletas ganharam? Então, aqui, ó, ouro, os 5 atletas. Então, eu somo tudo isso daqui. Vamos ver a resposta? Olha lá, ó. Daniel Dias teve maior quantidade de medalhas. Ele pratica natação. A Adri e o Luiz Cláudio, juntando os duas de ouro, vão dar 10 medalhas de ouro. E o total de medalhas de ouro desses 5 atletas paralímpicos deu 37 medalhas de ouro. Página 114 e 115. Nós vamos aí, ó, interpretando textos, tabelas e gráficos. Texto, tabela e gráfico, certo? Marina vai fazer a leitura do seguinte texto. Museu no Brasil. Ixi, alguma coisa aqui, as informações do computador tá abrindo. Museu, ó, museu é o lugar que abriga a história de nossa cultura. No Brasil, temos uma grande variedade de museus espalhados por todo o território nacional. Por exemplo, podemos mencionar o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, em Otim, em Minas Gerais, o Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, no Rio Grande do Sul, e o Instituto Ricardo Brenant, em Pernambuco. Na tabela abaixo, você pode ver a quantidade de museus existentes no Brasil, por região, mas nem todos estão funcionando. Alguns estão fechados para reforma. Então, assim, nós temos tudo isso aqui de museu, ó, 3.585 museus no nosso Brasil. Porém, nem todos estão funcionando, tá? Alguns estão em reforma, outros fechados mesmo. Então, olha lá, na região norte nós temos 168 museus, nordeste, 744 museus, centro-oeste, 266 museus, sudeste, 1.423 museus, no sul, 984 museus, totalizando quantidade de museus, 3.585 museus. Alguns museus recebem exposições temporárias, que atraem uma grande quantidade de visitantes. Observe as exposições temporárias mais visitadas no ano de 2017. Exposições temporárias são as exposições que são enviadas para aquele local, ficam apenas um tempinho e depois ela é retirada e devolvida para o seu local de origem, tá? Olha lá. Ah, não sei, acho que aqui em São José teve a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Ela foi uma exposição temporária aí. Não sei se vocês foram, eu fui, mas eu fui em São Paulo, né? A verdadeira, a primeira que teve lá. Então, a Pro foi lá. Agora, daqui, eu não fui, mas eu sei que teve. Então, olha no gráfico, ó, foi montado aqui um gráfico com as exposições mais visitadas em 2017. Então, ó, Mondrian e o movimento de Deju, ó, deu aqui, ó, quase 7 mil, ó, 6.500 visitantes, tá vendo? Por dia. A figura humana, ó, se você olhar aqui, ó, no gráfico, 4.000 visitantes por dia. Los Carpinteiros, ó, se você olhar, a gente por aqui, ó, seguir uma linha imaginária, vai dar aqui, ó, uns 4.500 visitantes por dia. Dentro dessas informações que nós lemos agora, Marina leu o texto e fez algumas afirmações. Escreva V, se elas forem verdadeiras, e F, se essas afirmações forem falsas. No Brasil, há 3.585 museus em funcionamento? Aqui está falando que nós temos 3.585 museus em funcionamento. Porém, olha aqui que a informação está falando, ó, alguns estão fechados e está perguntando em funcionamento. Se alguns estão fechados, essa informação ela é
falsa. Por que, professora, ela é falsa, mas está mostrando aqui? Porque aqui está falando total e aqui está perguntando em funcionamento, né? Nem todos estão funcionando, como a professora falou lá atrás. As regiões norte e nordeste juntas têm menos museu que a região sul? Então, ó, norte e nordeste. Norte, 168, nordeste, 744. 168 mais 744, se você somar, deu 912, certo? 912 é maior ou menor que 984? Menor. Então, tá falando, ó, tem menos museu que a região sul? Menos. Verdadeiro. A região centro-oeste, que é essa daqui, ó, de 266. É a região do Brasil que possui menos museu? De todos que tem aqui, ó. Essa aqui é a que tem menos museu? Só. Que tem menos museu é a norte, com 168. Meu mouse de vez em quando some aqui, ó. A região sudeste, isso daqui, ó. Sudeste, ó. 1423. É a região do Brasil que tem mais museus? Exato. Correto. A exposição Los Carpinteiros, aqui ó, essa aqui ó, a exposição Los Carpinteiros foi uma das mais visitadas do Brasil? Será que ela foi a mais visitada do Brasil, ó? Eu tô aqui, ó, foi a mais visitada do Brasil? Acho que não, né? Falso. A exposição Mondrian, ó, que é essa aqui, ó, essa roxinha aqui, recebeu ao todo menos de 7.000 visitantes? Ó, 7.000 tá aqui. Recebeu menos de 7.000 visitantes? Sim. A exposição A Figura Humana na coleção MASP recebeu, em média, 4.000 visitantes por dia? Olha lá, ó. Em média. Sim, passou um pouquinho, em média. Não tá falando que é o total. Cadê as? Ah, não, que é a humana, né? Em média, sim, 4.000 visitantes está correto também, tá? Se tivesse passado um pouquinho aqui também, estaria certo. Se tivesse faltado um pouquinho aqui, ó, também estaria certo. Por quê? Tá falando em média, é um valor aproximado. Página 116. Desafio olímpico. O número de consultas mensais realizadas em 2006 por um posto de saúde está apresentado no gráfico abaixo. Em quantos meses foram realizados mais de 1.200 consultas? Olha lá. Então, nós temos aqui, ó, o número de consultas, ó, 200, 400, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600. E os números, e os meses, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em quantos meses foram realizadas mais de 1.200 consultas? Em quantos meses? Mais de 1.200 consultas. Olha lá, vamos ver. O 1.200 está aqui, ó. A gente tem que ver quais são os gráficos que passam por 1.200, ó. Ó, aqui, ó. Passou. Esse não passou de 1.200, eu não posso pegar ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? Olha lá, 8 gráficos passaram por 1.200. Então, a resposta é 8. Olha lá, quando o assunto é leitura, é comum que haja diferentes preferências. Para conhecer a opinião dos alunos do terceiro ano, a professora Lúcia, na aula de língua portuguesa, resolveu fazer uma pesquisa. Observe as etapas dessa pesquisa. Primeiro, a professora distribuiu o seguinte questionário para cada um dos alunos. Qual dessas histórias você mais gosta? Então, a criança tinha que assinalar. O Pequeno Príncipe, a Lebre e a Tartaruga, o Pinóquio, Alice no País das Maravilhas ou o Patinho Feio? Em seguida, ela coletou os dados e anotou os resultados da turma. Então,
É igual a gente faz, às vezes, a opinião. Ah, você prefere qual? Aí um fala, você vai anotando lá a resposta que cada um vai falando. Então, a professora montou. O Pequeno Príncipe, quantas pessoas? Ó, cada quadradinho fechado tem 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, ó, 5, 10, 1, 11. A Lebre e a Tartaruga, 5 mais 3, 8. Pinóquio, 2 votos. Alice no País das Maravilhas, 4 votos. O Patinho Feio, 5 votos. Então, vamos lá para a página 117, 118. Agora é sua vez. Sobre o que é a pesquisa realizada pela professora? Sobre o que é? Sobre qual história vocês mais gostam? Olha lá. Sobre qual história é a preferida da turma, ou sobre qual história eles mais gostam, certo? Os alunos que participaram da pesquisa pertencem a qual ano escolar? Pertence a qual ano? Ó, tá falando, ó, 3º ano. Tabela de frequência. Após coletar os dados, a professora fez lá uma anotação. Aí agora ela montou uma tabela. Olha lá, poderia ter montado um gráfico. Ela preferiu montar primeiro uma tabela. Qual a frequência da história A Lebre e a Tartaruga? Qual que é a frequência? Vamos procurar aqui, ó. A Lebre e a Tartaruga, ó. Qual que é a frequência? 8. Qual história apresentou a menor frequência? Então, ó, menor. Vou olhar por número para descobrir qual que é o menor. Eu tenho um menor número aqui, que é o 2. Se eu passar o mouse aqui, qual que é a história que deu o menor? Pinóquio. Quantos alunos da turma participaram da pesquisa? Ó, total de alunos. Qual foi o total de alunos? 30 alunos. Olha lá, então a gente termina por aqui hoje nossa aula de matemática, tá? Damos continuidade na próxima aula. Tudo bem? Beijinho para vocês.